Fala galera do YouTube, voltei com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez a gente vai conversar sobre direção espontânea. O que é direção espontânea? O que é que significa direção espontânea? É como a gente chama o tipo de direção, como o próprio nome já diz, né? A gente utiliza muito nos ensaios, em casamento também, naquele momento ali do ensaio, né, dos noivos. A gente consegue aplicar a direção espontânea em qualquer tipo de fotografia com pessoas. Não significa que na direção espontânea a gente de repente não peça poses. Mas não são poses engessadas, a pessoa não vai sentir que está super travada e tem que ficar naquela posição. Quando eu comecei a fazer ensaios, eu via muitos fotógrafos falando sobre as poses. Então, lembro que lá no começo eu vi uma fotógrafa X falando de você ter anotado poses para pedir para cliente fazer, né? Isso nos ensaios femininos. E aí eu ficava muito bitolada com isso. Então eu via as referências no Pinterest, no Instagram. Só que eu comecei a perceber que, isso não deixava minha cliente à vontade. Eu não ficava à vontade e eu não gostava do resultado. Porque eram coisas que não faziam sentido, eram poses extremamente engessadas. Foi aí que eu comecei a buscar, estudar e pesquisar mais sobre a direção voltada para retratos, para pessoas de uma forma mais fluida e espontânea. Eu lembro que nessa época eu comecei a ver outros fotógrafos falando em direção afetiva, direção subjetiva, direção espontânea, também já chamavam nesses termos. Eu comecei a me identificar com isso e eu falei, então é mais por aí. E a partir daí começou a fazer muito mais sentido focar em pedir movimentos do que ficar pedindo para que a pessoa ficasse parada naquela pose ali, ela não poderia mexer. É o que eu sempre falo, dependendo da pessoa, se a pessoa é tímida, dependendo do jeito, da personalidade, do temperamento, são várias coisas que eu gosto de observar na hora que eu estou fotografando alguém, principalmente mulheres, casais também, mas principalmente mulheres. Quando a gente está falando de direção nessa hora de ensaios, porque cada pessoa vai funcionar de um jeito. Para uma pessoa não vai ser natural ficar aqui sentada como eu tô, e para outra pessoa vai ser super natural sentada de pernas cruzadas. Então, óbvio que a gente tem que ver antes porque a pessoa está buscando fazer aquele ensaio, quais que são as referências que ela tem. Isso já vai dizer muito de como que a gente vai conduzir o ensaio. Então é muito importante que você, desde o início, você observe ali qual que é o jeito daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida. Existe a diferença também entre ser introvertido e ser tímido, são outras questões. Porque às vezes o que é que acontece? Essa parte da observação do outro, de quem você está fotografando, passa tão batido que você esquece de olhar. Você fica tão bitolado com as poses, com as referências do que é que você quer fazer e você esquece de olhar para o outro. Às vezes a outra pessoa não vai querer, não vai rolar você fazer numa luz X, de um jeito X, com o cabelo de um certo jeito, com a roupa de certo jeito. Então, porque na hora que você presta atenção no jeito da pessoa, você vai conseguir ter muito mais chances de ter êxito, de ter um resultado legal, dela se sentir confortável no momento em que as fotos estão acontecendo. E não adianta achar que se a pessoa não está confortável, o resultado vai ser legal. É muito difícil isso acontecer, muito difícil. Lembro de uma experiência que eu tive uma vez e por várias razões não rolou, não tinha, óbvio, a percepção que eu tenho hoje. E aí eu lembro que na hora ali do ensaio, a pessoa tava super travada, era uma mulher. Eu tava pedindo aquelas poses super engessadas, então imagina, a pessoa já não tá confortável. Você não tentou ali gerar nenhum tipo de conexão ou de escutar, de ouvir e observar como que aquela pessoa está se sentindo. Então, qual que você acha que foi o resultado das fotos? Ficam umas fotos super robóticas, estranhas, sem muito sentimento. Eu percebi que ela não estava, como não estava à vontade, depois ela também não gostou do resultado. Ela não se viu ali. Então, assim, eu comecei a observar o que aconteceu aqui que não rolou. E foi quando eu comecei a desenvolver esse olhar na direção. Eu vi que essa etapa da direção é tipo
Eu diria até que é 90%, mas seria talvez muito exagero para algumas pessoas. Vou falar que é 70% do resultado ali das fotos, porque na hora que você consegue deixar o outro à vontade, tudo vai fluir de uma forma mais natural. E aí, falando em direção, vamos pensar no seguinte, vou trazer 2 exemplos. É o primeiro ensaio daquela mulher. E dependendo da condução que você vai ter com sua cliente naquele momento, ela vai se sentir mais à vontade, então ela vai começar a fazer movimentos que são naturais para ela. Óbvio que você vai ajudar também o papel do fotógrafo, tá? Ajudar nessa direção, nesse condicionamento. A pessoa tá travada, é natural, ela nunca fez aquilo na vida, então é obrigação do fotógrafo fazer isso, tá? Faz parte do trabalho, não é simplesmente apertar um botão, como a gente fala, né? Não é só apertar um botão. Então, o que acontece? Nesse momento de ensaio, pensa o seguinte, o que aquela mulher está fazendo em ensaio? Às vezes a pessoa quer dar de presente para ela mesma. Vendo disso, você já tem de cara gatilhos de conversa, de pergunta, de direcionamento para fazer na hora do ensaio, porque você sabe a motivação. Falando de motivação, do sentimento, vamos trazer o exemplo de casamento agora. Em casamentos, a gente tem o momento do ensaio dos noivos. Vou deixar aqui rolando um exemplo que aconteceu. Eu estava até conversando com o Dan esses dias sobre isso. O grande insight é esse aqui. Na hora da cerimônia, na hora da saída dos noivos, qual que é o sentimento que eles estão ali? Eles estão super felizes, estão eufóricos. Ai, meu Deus, principalmente no caso se você casa com o amor da sua vida, a gente espera que você esteja muito feliz. Se você não tá, acho que é porque você casou errado, mas, né. Aí, você sai naquela energia. Vamos trazer o exemplo aqui da Fernanda e do Hans, o casamento que a gente fez lá em São Paulo, em Itatiba. Eles já estavam explodindo de alegria. Sorriso daqui até aqui. Então, o que a gente faz? A gente foi para uma parte que era um gramado, perto ali de uns eucaliptos, para fazer as fotos, que a gente chama de fotos protocolares, as fotos, o retrato com a família, os pais, os irmãos e etc. E logo depois, a gente teve um momento para fazer o ensaio deles. Nesse momento, aconteceu a foto favorita. Qual que foi a direção dessa foto? A única coisa que eu falei foi, eu quero que vocês se concentrem nesse sentimento que vocês estão tendo agora. Aí tem um detalhe, eles tinham casado ali na época da pandemia, mas por conta da pandemia eles não puderam fazer um casamento que reunisse toda a família. Então aquele casamento que estava acontecendo em 2023 era o casamento para toda a família. Então eu só pedi que eles se concentrassem nessa sensação de tipo, conseguimos. Realizamos nosso sonho de reunir a família para casar. Na hora que eles estão ali juntos, se concentrando nesse sentimento, eles começaram a sorrir. Foi muito mais eles se concentrando no sentimento que eles estavam sentindo naquela hora. Então, tem muito de observar como é que o outro está se sentindo. Tendo esse cuidado, vai ser muito mais fácil de você conseguir o resultado. Que você vai ficar satisfeito, que o outro vai ficar satisfeito, porque você está tendo justamente essa sensibilidade, esse cuidado em escutar e observar, em ver.